uma palavra de Deus para você. Eu tenho uma revelação de Deus para você, extremamente necessária e importante para a igreja nos dias de hoje. Meus irmãos, eu tenho plena consciência que Deus nos deu essa revelação, Deus tem falado à sua igreja de forma que a igreja deve acordar. A igreja deve fazer uso do que Deus tem falado nesses dias para restaurar as suas raízes, restaurar a sua fé. Meus irmãos, a nossa fé está baseada na doutrina dos apóstolos e dos profetas, e é isso que me interessa. Eu estou aqui com o Talit, acabei de participar e liderar um culto judaico, mas o meu interesse, a autoridade para a minha vida, não estão em dogmas judaicos, não estão em tradições judaicas, também não estão em dogmas cristãos, dogmas católicos. A autoridade para a minha vida é a palavra de Deus, e não de qualquer forma. A autoridade sobre a minha vida é a palavra de Deus, da mesma forma que ela era compreendida quando foi ministrada. No contexto original, chega de cada um ter uma interpretação, vamos voltar e descobrir como aqueles primeiros crentes interpretavam e viviam essa palavra. Este é o meu interesse, esse é o interesse do Ensinando de Sião. Nós estamos interessados na verdade. Você está me ouvindo? Verdade, porque a verdade liberta. Então, é nela que eu estou interessado. Eu gostaria de falar hoje com você sobre voltar ao primeiro amor. Voltar ao primeiro amor. Você pode estar pensando, que clichê. Eu já ouvi várias palavras sobre isso. Eu já ouvi várias pregações sobre isso. Mais uma vez, eu garanto para você que o que eu vou falar hoje você nunca ouviu antes. Eu garanto. Eu garanto porque o que eu vou falar aqui é inédito. E na minha opinião, se você conseguir voltar a este primeiro amor, você estará contribuindo e muito para que a igreja restaure e torne a ser aquela igreja plena, viva e poderosa que nós vemos no livro de Atos. Eu falo com você que eu não acho que Atos é ilusão. Tem gente que acha que Atos é ilusão, o livro de Atos é ilusão. Eu falo que não. E eu, nos meus dias, verei uma igreja ainda mais poderosa do que eu leio aqui no livro de Atos. Sabe por quê? Porque foi profetizado isso. O próprio Jesus e Yeshua disse que nós faríamos muito mais do que nós vemos a respeito se estivéssemos conectados a Ele. Eu creio que é possível, pessoal. Você crê comigo? Eu sou um otimista, eu tenho fé, eu creio que é possível a igreja voltar e suplantar a plenitude que eu leio em Atos. Então, como texto introdutório, eu quero que você abra a sua Bíblia, e hoje vai ser um estudo. Você vai abrir muito a Bíblia comigo, vai me ajudar bastante nas leituras, vai prestar atenção. Apocalipse capítulo 1, a partir do verso 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus, o testemunho de Cristo. Achei-me em espírito, no dia do Senhor, e ouvi por trás de mim uma grande voz de chofar, dizendo: o que vês escreve em um livro, e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, eis que vi 7 menorot, candelabros de ouro. E no meio dos candelabros, um semelhante a homem, com vestes talares, cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa formalha. E a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém, pôs ele a mão direita sobre mim e disse: não temas, Ani, Aleph Ve'abet. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho nas minhas mãos a chave da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois dessas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão,
direita e dos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Meus irmãos, aperte o cinto. Fasten your seatbelts. Because we are about to travel through time. Back and forth. A gente está prestes a viajar no tempo. Para trás, para frente. Essas palavras que Yeshua disse a João são palavras fantásticas. E a primeira coisa que eu quero mostrar para você, a respeito dessa alegoria de estrela. Jesus tinha na mão direita 7 estrelas, que são os 7 anjos das igrejas. Meu amigo, não existe mais nada independente do que uma estrela. Cada estrela tem a sua órbita própria. Cada estrela tem a sua independência, a sua individualidade. Graças a Deus que Jesus não comparou a igreja com estrela. Porque senão eu estava lascado. Como é que eu vou falar de voltar ao primeiro amor, voltar de unidade, e Jesus comparando as igrejas com estrelas? Não, Jesus compara as igrejas aos candelabros. O candelabro é diferente, olha aí. O candelabro não é independente. Um candelabro sozinho não consegue iluminar uma casa. Isso é uma menorá que ele falou, tá? Essa aqui, ó, de 7 pontas, ó. São 7 hastes e uma haste no meio. A menorá, ela não só depende umas das outras, mas como ela depende da haste central que está nela. Porque nos tempos antigos, a menorá, colocava-se o óleo nessa coluna central, nessa haste central, e os pavios eram embebidos neste recipiente aqui, cheio de óleo. Então, todas as 6 hastes bebiam do fogo do óleo que era colocado no primeiro. Ou seja, obrigado, Yeshua, porque candelabro, candeeiro, menorá, é um objeto dependente, que precisa do outro. Ele não consegue brilhar sozinho. E é interessante porque nós leremos aqui alguns textos sobre as igrejas que Yeshua vai começar a falar para João escrever para o anjo daquela igreja. E pessoal, você já leu esses textos? Mesmo quem não gosta muito de Apocalipse, já leu pelo menos os 3 primeiros capítulos de Apocalipse. Para a maioria do mundo evangélico, Apocalipse termina no capítulo 3. Pessoal, uma coisa, como o americano diz, blows my mind. Uma coisa mexe comigo de uma forma que eu me surpreendo. Quando nós começamos a ler essas palavras de Jesus para as igrejas, para aquelas 7 igrejas, você reparou que ele começa elogiando e depois ele cita um problema? Quem já lembra aí o texto de Apocalipse 2 e 3? Pessoal, problemas graves. Problemas graves. Tinha gente que esqueceu do primeiro amor. Aliás, abandonou o primeiro amor. É diferente. É o que eu vou falar hoje. Mas tinha gente que tinha uma mulher como líder. E Yeshua chama aquela mulher de Jezabel. E ela se autodenominava profetisa. E contaminava os seus membros com prostituição. Tinha igreja que estava morna. Que não assumia uma posição perante o mundo nem perante Deus. Tinha igreja que tinha doutrina estranha, tinha gente contaminando com doutrina estranha. Que doutrina? A dos nicolaítas. Que é um sinônimo para nicolaíta, você que não conhece a história eclesiástica, platonistas, é um sinônimo. Dualistas, antinomistas. Doutrina que contaminava,
as pessoas que pregavam a prostituição. Agora, o que me assusta é que Yeshua, ainda que essas igrejas tinham no seu meio esses problemas, ele jamais as corta. Elas ainda eram consideradas igrejas. E de alguma forma, elas ainda tinham alguma luz que brilhava e algum fruto para mostrar para o mundo. Elas ainda faziam parte do corpo de Cristo. Mesmo com esses problemas que Yeshua diz para cada uma delas. Problemas graves, que a contaminavam. Mas mesmo assim, gente, isso não mexe com você, não. Isso deu um nó na minha cabeça. Porque hoje, por uma diferença desse tamanho doutrinária, o sujeito já chama o outro de apóstata e herege. Já está fora. Hoje, porque o cara é pré-tribulacionista, o outro é pós, acabou, meu irmão. Você já está no inferno. Se batiza afundando, se batiza aspergindo, tudo é motivo para o outro querer separar da outra igreja. E não é o exemplo que Jesus nos dá. Yeshua nos mostra que esses candelabros brilhavam, uns mais, outros menos. Mas todos tinham algum tipo de fruto, algum tipo de brilho, abençoando o mundo. Você está entendendo? Todas tinham algum aspecto positivo que é elogiado por Yeshua, menos a igreja de Laodiceia. Ela não tinha nada de bom. Mas ela mesmo assim não foi cortada. Mesmo a que não tinha nada de bom, não foi cortada. Olha. Está vendo? Fiz uma ilustração aqui, ó. 7 candeeiros. É isso aí que João deve ter visto. 7 candeeiros. Está vendo como eles dependem uns dos outros? Olha, a haste central. Cada um depende não só da haste do meio, mas também do seu vizinho, olha. Todos estavam lá dando brilho. E quem estava no meio deles e passeando entre eles? Yeshua. Você achava que eu ia pôr uma foto de Yeshua aí, né? Eu até que escolhi um mesmo, achei na internet, mas fiquei com medo de algumas pessoas, né? Achei um Jesus muito louro, dos olhos azuis. Achei um Jesus parecido com David Young. Eu falei, não pode ser. Aí decidi só pôr o nome dele em hebraico. Mas ele está lá no meio. Ele estava no meio dessas igrejas. Ele passeava entre elas. Ele as abençoava. Mas também, nesse momento, ele está corrigindo essas igrejas. Olha, apesar dos aspectos negativos, Yeshua não remove os candeeiros, nem diz para as outras igrejas, para os outros candeeiros, pararem de ter contato com eles. Eles não eram considerados hereges, nem excomungados do corpo de Cristo. Porém, Yeshua está dando um ultimato para essas congregações. Yeshua não está condizente, conivente com os erros dessas igrejas. E em Apocalipse, ele dá um ultimato. Se você não se arrepender da sua falta, eu vou remover a tua luz. Foi dado um ultimato para cada uma das igrejas. Eu não estou querendo dizer que você tem que ser conivente com o erro doutrinário, mas você tem que ser tolerante. Porque Yeshua foi tolerante. Ele nos ensinou, ele nos deu o exemplo. Agora, assim como foi lá nos dias de João, quando ele teve essa visão, está acontecendo hoje. A voz do Espírito está clamando à igreja, dizendo, arrependa-te e volta aonde você caiu. Porque não haverá forma de prosseguirmos como igreja se nós não voltarmos aonde caímos e consertarmos os nossos erros práticos e teológicos.
Meu amigo, você que está nessa visão da restauração, você que está bebendo dessa visão, por favor, não satanize os seus irmãos de fé. Não considere Babilônia. Não pare de ter relacionamento, porque é isso que o diabo quer. Siga o exemplo de Jesus em Apocalipse capítulo 2. Seja tolerante, admoeste com a palavra da verdade na sua boca. Mas tenha amor e frutos para andarem junto com a sua teologia. Como meu pai me disse ontem, aqui na Ratzion a gente tem que pregar o que a gente vive, não é o que a gente sabe. Se cada um desses que ficam batendo aí na igreja tivessem uma vida, um testemunho, um fruto para apresentar, a mensagem estava sendo muito mais bem ouvida. Não satanize os irmãos que não têm a mesma doutrina que você. Olha só, a exemplo dessa admoestação de Yeshua, você tem que tratar com amor e misericórdia os irmãos de fé, crendo no arrependimento e na mudança doutrinária e prática, de acordo com a doutrina dos apóstolos. Temos que estar abertos ao diálogo, lembrando que o nosso melhor argumento, o nosso melhor argumento são nossos frutos, e não apenas a nossa teologia. Você tem que ser intolerante com o pecado, com o irmão não. Tolerância ao pecado, 0. Mas o irmão, você tem que falar com ele. Como é que ele vai mudar se não tem quem fale? Como é que ele vai julgar se não tem quem apresente para ele uma palavra? Essa é a função do Ministério Ensinando de Sião. Nós, como parte da igreja, cremos na restauração da igreja e estamos dando a nossa vida para que a igreja ouça pontos que nós achamos que é necessário serem corrigidos. Eu não sou melhor do que ninguém, eu não sou uma parte melhor da igreja. Eu apenas estou fazendo o que Jesus fez com essas 7 igrejas, falando, arrependa-te, volta. Você tem que acreditar comigo que hoje, 2011, é a época profética para você abrir a sua boca. É a época profética para a igreja retornar ao seu caminho. É a época profética para a igreja voltar às raízes da fé, como única fonte doutrinária. Meus irmãos, eu amo a tradição cristã, eu amo a tradição judaica, eu amo algumas tradições brasileiras, mas tradição nenhuma é autoridade para a minha vida. Vocês entendem isso? Não pode ser. Autoridade para a sua vida tem que ser só a palavra de Deus. Eu amo o que o Rabino Schuller escreve, eu aprendo muito com o que Calvino escreveu, com o que Lutero escreveu, com o que Zwingli escreveu, com o que Campbell escreveu. Eu aprendo muito com o que Agostinho escreveu, com o que até Orígenes eu aprendo alguma coisa com o que ele escreveu. Agora, nenhum desses homens morreu na cruz por mim. Eu não leio que o sangue desses homens está lá perdoando os meus pecados até nos dias de hoje. Então, a autoridade, eu aprendo, mas eu tenho que ter a liberdade de julgar aquilo que desses homens procede e o que não procede. O que procede eu retenho, porque é bom, e o que não procede eu faço o quê? Eu revelo. Agora, a gente tem que parar com essa infabilidade, com essa falsa perfeição que atribui-se a homens. Pessoal, são homens como eu e você. A minha autoridade está na palavra, na doutrina dos apóstolos e dos profetas de Israel. A minha autoridade está na pessoa de Cristo, Yeshua, porque o sangue dele verteu por mim. É o sangue dele que me perdoa. Vamos entrar agora na igreja de Éfeso. Eu poderia falar sobre a 7, mas hoje nós vamos falar sobre Éfeso. Pessoal, cidade de Éfeso, segunda maior capital do Império Romano. Na época de Jesus, mais de 250 mil habitantes. Você tem ideia do que é isso naquela época?
Era uma cidade de César, era um protetorado real. Todos os imperadores romanos tinham templos ali. Era uma cidade muito importante. Era uma cidade que foi sede de 3 concílios importantíssimos da história cristã. Era a cidade sede da deusa Diana. A deusa Diana tinha o seu templo. Artemis, que você conhece, Ártemis, ou Diana, tinha o templo lá em Éfeso. Era a cidade da Diana. Ela tinha um templo magnífico que foi restaurado agora. Não foi restaurado, fizeram uma réplica dele para a gente saber como é que ele era. Paulo pregou em Éfeso, João pregou em Éfeso. João morreu em Éfeso, sabia? João está enterrado em Éfeso. O túmulo de João está em Éfeso, o João do Apocalipse. Depois que ele volta de Patmos, ele é enterrado em Éfeso. Então, uma cidade muito importante. E lá tinha uma igreja muito importante nesses dias que essa palavra foi escrita. Era a igreja que mais crescia. Era a igreja que mais crescia. Era a igreja em Éfeso. Olha aí. Aqui está um mapa. Parte aqui do Oriente Médio, parte aqui da Ásia Menor. Aqui hoje seria Turquia, onde está essa seta. Está indicando aqui Éfeso, olha aí. Centro comercial e financeiro da Ásia Menor. Era a capital da Ásia Menor. Aqui o Mar Mediterrâneo, aqui Israel, olha aqui, ó. Olha o Mar Morto aqui, ó. A Jerusalém aqui. E aqui estava Éfeso. Antioquia. Olha aqui. Ruínas de Éfeso hoje. Do antigo templo de Ártemis, Diana. Aqui embaixo uma réplica que fizeram do templo, como ele deveria parecer. Gente, era uma cidade magnífica. O cardo de Éfeso eram só templos dos 2 lados. Templo a Césares, templo a deuses, templo a Diana, banheiro, lá tinha muito banheiro público também, latrinas, né? Era banheiro, templo, banheiro, templo, banheiro, templo. Essa era a famosa deusa Diana, ou Ártemis. Ela era a padroeira de Éfeso. Estão rindo, mas esse conceito veio daí. Pessoal, sabe o que foi decidido no primeiro concílio em Éfeso? Em 431 depois de Cristo? Você já ouviu falar do conceito Theotokos? Em grego, Theo, Deus. Tokos, mãe. Theotokos, a mãe de Deus. No primeiro concílio de Éfeso, foi confirmado Maria como mãe de Deus. O primeiro concílio em Éfeso, em 431, foi realizado na igreja de Maria. Isso já existia lá em Éfeso. E por que você acha que Éfeso, que começou com essa doutrina de Maria, mãe de Deus? Porque quem já era a deusa, a divindade da cidade? Uma mulher. Então a gente vê, paganismo, ele foi um sincretismo religioso, olha aqui, ó. Então, meus irmãos, Éfeso era uma igreja, tinha uma igreja lá muito importante, mas uma das maiores desgraças do cristianismo aconteceu nessa cidade. Confirmaram que Maria é a mãe de Deus, imaculada. Um bispo que estudou na Antioquia, chamado Nestório, quis combater essa doutrina. Acabou criando uma doutrina pior ainda que a Theotokos. E o Nestório foi excomungado. Lembra que em 1994 teve um pedido de perdão da Igreja do Oriente, da Igreja Ortodoxa, com a Igreja Romana, com a Igreja Católica, em 94? Sabe quando surgiu essa divisão da Igreja Oriental com a Igreja de Roma? No Concílio de Éfeso, 431, coisas notórias. Então, só agora em 94 que foram corrigir esse problema aí. Bem, vamos avançar aqui. Em Apocalipse 2, a igreja em Éfeso é a que recebe mais elogio. As pessoas não falam disso, viu?
Mas Éfeso era a igreja, a melhor igreja das 7 era Éfeso. É só você ler o que Jesus fala dela. Era uma igreja bacana. O mineiro diria, é bom demais. Essa igreja era boa demais. Ela recebe elogio, ela era séria, comprometida com o evangelho, dava testemunho de Cristo, combatia os falsos apóstolos. Peraí, Mateus, já tinha falso apóstolo lá em Éfeso? Já. E Jesus elogia porque ela colocava à prova e desmascarava os falsos apóstolos. Ela combatia falsa doutrina. O dos nicolaítas, dualistas, anti-lei, ela combatia essa doutrina lá. Nicolaíta não tinha vez em Éfeso. Botava para correr. Ela odiava a falta de santidade. Era uma igreja santa. E tinha bons frutos no reino. Porque Jesus fala com ela, eu conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua perseverança. Ela tinha muito para mostrar para o corpo de Cristo. Fazia muito. Porém, havia um só probleminha, desse tamanhozinho assim, ó. Que não era tratado com seriedade. As pessoas não davam importância para isso. Então ele ficou crescendo dentro daquela igreja, esse probleminha. Apesar de ser elogiada pela conduta, Jesus reprova essa igreja perfeita por este problema. E mais, ele ameaça, se você não se arrepender e começar a conhecer de onde você caiu, a palavra no original é muito bonita, gente. É como se ela tivesse caído de um pedestal e Jesus fala com ela, vai lá e descobre exatamente onde você estava quando você caiu e volta às primeiras obras. Se ela não corrigisse esse pequeno problema, a sua luz, o seu candeeiro seria movido pelo próprio Deus. Então, é um problema grave. E atenção, existia uma igreja lá em Éfeso, e essa admoestação foi para aquela igreja em Éfeso. Você acha que eles ouviram as palavras de João? Quando essa carta chegou lá, você acha que eles ouviram? Você acha que eles corrigiram o problema que Jesus falou? Não. E o que aconteceu com a cidade de Éfeso? Olha aí. Amigo, Éfeso, a maior igreja da antiguidade. Você acha que tem algum cristão lá hoje? Nada. A Turquia, berço das 7 igrejas, é um país predominantemente islâmico. São pouquíssimos ortodoxos gregos que ainda vivem lá. E o cristianismo lá é próximo de 0. Não ouviram a admoestação de Jesus, tiveram o seu candelabro apagado. Hoje não tem mais igreja em Éfeso, nem em nenhuma das cidades que João menciona. A Turquia virou um país islâmico. Mas essas admoestações não serviram só para aquelas igrejas lá no primeiro século, não, pessoal. Jesus fala no capítulo 1, verso 19, que é a coisa que serve para hoje e para amanhã. Então é uma palavra que serve para hoje também. Vamos ver qual era o problema de Éfeso. A igreja praticamente perfeita, mas que caiu e foi apagada porque esqueceram disso aqui, ó. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde você caiu. Arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Senão, venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas.
Pessoal, olhe para mim. Eu já ouvi muitas palavras sobre esse primeiro amor. Eu já li vários comentários sobre esse texto de Apocalipse 2, dos primeiros versos. Já ouvi várias pregações. E não fiquei satisfeita com nenhuma. Comecei a buscar na fonte. Comecei a beber na fonte. Comecei a pensar, peraí, João era judeu. Usa termos em Apocalipse de uma literatura judaica da época. Será que algum judeu crente, estudioso da Bíblia, cheio do Espírito Santo, tem uma interpretação melhor para me dar? E eu achei. A Bíblia promete, quem procura, acha. Quem busca, encontra. E eu não me aquietei. Eu procurei, como o mineiro diz, eu fucei e encontrei uma teoria. Diga, teoria. Theory. Teoria é teoria. Você pode concordar comigo ou não. Vamos propor teoria para você. Pessoal, será que o primeiro amor de Deus pode ser igual ao primeiro amor da igreja? Será que eu posso fazer essa analogia? O primeiro amor de Deus, o primeiro amor da igreja? Será que eu posso fazer isso? Contextos bíblicos, apoiado nas Escrituras, primeiro amor de Deus, primeiro amor da igreja? Se sim, qual é o primeiro amor de Deus? Mateus, Deus tem um primeiro amor? Deus é Espírito. Ah, mas Ele tem um primeiro amor. E eu vou falar para você, o primeiro amor de Deus é Israel. O primeiro amor de Deus é Israel. Romanos capítulo 1, verso 16, Paulo fala, eu não me envergonho das boas novas, que é o poder de Deus para a salvação. Todo mundo para aí, né? Ninguém gosta de continuar o versículo, não é? Porque o que Paulo diz? Primeiro do judeu. Olha os pronomes. Não é primeiro para o judeu. Primeiro para eles. Para. A partícula que é usada aí não é para. É do. Do está se referindo a quem? Ao poder. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação, primeiro do judeu. Salvação do judeu. Depois, para o grego. Não fui eu que escrevi isso. Eu sei que muitos teólogos, pastores, padres e até mesmo pais da igreja não gostariam de ter esse versículo na Bíblia, mas ele está lá, como testemunha viva. O primeiro amor de Deus é Israel. Vou te provar isso. A igreja em Éfeso abandonou Israel e abandonou as suas obras em relação a Israel e abandonou Israel e os judeus na sua teologia. Ela abandonou o primeiro amor. Uma igreja perfeita, uma igreja linda, mas que falhava nesse aspecto. Abandonaram o primeiro amor. Olha esse texto comigo em Jeremias 2:2. Jeremias 2:2. A lua de mel entre Deus e Israel. Lua de mel, Mateus. Deus casou.
casou com Israel. Pessoal, sempre quando eu começo a falar desse jeito, citando esses textos bíblicos, os gentios começam a ficar inquietos. Quando eu começo a falar assim, os gentios começam a... They start to quarrel. E falam assim: lá vem o judeu. Lá vem ele, querendo puxar a sardinha para ele. Lá vem ele, querendo dizer que eu dependo desse povo que rejeitou Jesus. Lá vem ele, querendo colocar Israel como centro da fé, querendo colocar Israel como elemento de unidade, querendo colocar Israel como fonte de bênção. Lá vem o judeu. Pessoal, eu não sou melhor do que ninguém. Nosso povo não é melhor do que ninguém, pelo contrário. Deuteronômio fala que nós éramos a mais miserável das nações, por isso que nós somos escolhidos, para confundir os grandes. Meus irmãos, o que nós temos... Eu vou te confessar uma coisa aqui. Quem é judeu também, desculpe a minha sinceridade. Mas o que nós temos é um grande complexo de inferioridade. Que a gente tem que tentar se provar a cada... O mundo nos rejeita tanto que a gente tem que tentar provar a nossa capacidade a cada momento. Mas enfim, olha esse texto lá de Jeremias 2:2. Vai e clama aos ouvidos. Clama aos ouvidos. Você não vai gritar, você vai clamar aos ouvidos. Quando eu conheci a minha esposa Tatiane, que eu vi ela para a primeira vez, foi numa lanchonete em frente à igreja que a gente frequentava. A lanchonete era tão bacana que o apelido da lanchonete era Lixonete, só para vocês terem uma ideia. E aí eu vi a Tatiane assim passando. E eu comentei com meu amigo, falei, mas que menina bonita, reluzente. Ele falou, é minha irmã, rapaz. Eu falei, mas você nunca falou que você tinha irmã? E aí, estava muito tumultuado ali dentro. Eu fiquei muito impressionado. Queria conversar com ela, a sós, num ambiente pelo menos mais tranquilo, não na lixonete. E aí eu cheguei aos ouvidos dela. E falei, vamos conversar ali. Deus fala aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da graça da sua juventude, do teu amor de noiva, e de como você me seguia no deserto, numa terra que não se semeia. Então, você, Israel, era separado para mim, era santo para mim. E você, Israel, era as primícias da colheita de Deus. Olha o que o texto diz. Israel era santo ao Senhor e ele, Israel, era as primícias da sua, de Deus, colheita. Tanto é que Deus fala, todos os que devoravam se faziam culpados e o mal vinha sobre eles, diz Adonai. Pessoal, que linguagem maluca é essa? Deus está tratando Israel como se fosse a sua noiva. A linguagem aqui no hebraico, eu não tenho tempo de traduzir isso aqui, mas a linguagem do hebraico, o termo que é usado aí para noiva, é noiva em lua de mel. Esse texto, Deus está falando que ele teve com Israel, no deserto, uma lua de mel. Agora, que tipo de lua de mel é essa? Amigo, que tipo de lua de mel é essa? No deserto? Foi mais furada do que a minha lua de mel, que foi em Cabo Frio, na chuva.
conseguiu ser mais furada do que a minha, no deserto do Egito. Por que será que Deus chama o período que Israel esteve lá no deserto, saindo do Egito, de lua de mel? Você sabe? Vamos fazer um teste aqui, ó. Olha para mim aqui. Você é da TV Sião, me acompanha aqui, acompanha meu raciocínio. Quando a gente prega nas igrejas, nos meios cristãos, sobre o êxodo, o povo judeu no deserto, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? O quê? Pode falar. Murmuração. É o povo que murmurava, é o povo de dura serviço, é o povo isso, é o povo. Deus mandava o maná, eles queriam carne. Deus mandava carne, eles morriam de barriga cheia. Queria água. Quer saber de um segredo? Olha aqui para mim. Amiguinho, se você estivesse lá, você ia murmurar muito mais do que eles. Se você estivesse lá, você ia reclamar muito mais. Por que que o tempo no deserto foi lua de mel com Deus? Primeiro, porque o povo sabia onde Deus os queria a todo momento. A todo momento eles sabiam onde eles tinham que estar. Porque tinha uma nuvem que guiava eles de dia e uma coluna de fogo que os aquecia e os guiava de noite. Segundo, eles viam milagre todos os dias. Pessoal, cair pão do céu todo dia de manhã. 40 anos, você andar e o seu sapato não gastar naquela terra do deserto, as suas vestes não puírem, você vê a glória de Deus no tabernáculo, sempre que o acampamento era montado, a Shekhinah, e a glória de Deus cobria a tenda da congregação, o povo via isso. E número 3, Deus falava diretamente com o povo através de Moisés. Por isso que qualquer rabino, qualquer judeu vai te falar que o momento que a gente teve no deserto foi o nosso ápice, foi a nossa glória, que foi o tempo que a gente estava mais próximo de Deus. E Deus fala aqui que isso foi uma lua de mel, que Israel era sua noiva. Israel seguia a Deus no deserto. Israel era separado como uma noiva que aguarda o noivo. Era santo. Ela amava a Deus com todo o seu coração. E Deus o ama até hoje. Pessoal, olha esses textos. Deuteronômio 32, a porção de hoje. Lá no versículo 8, Deus chama Israel de a menina dos meus. Você sabe como é que é esse texto em hebraico? Pus aqui para você, ó. Ishon Eino. Não tem nada de menina. Sabe o que é Ishon em hebraico? Homenzinho. Uai. Homenzinho, Eino é nos meus olhos, não é nos olhos dele. Israel era como homenzinho nos olhos de Deus. O quê? Homenzinho? É, pessoal. Você já viu quando você fica muito perto de uma pessoa e aquela pessoa, ela fica nos seus olhos, pertinho, ela fica lá nos seus olhos, refletida nos seus olhos? Você está perto de alguém assim, ó, e aí uma pessoa está vindo do lado, ela vê o quê? Eu estou com uma pessoa aqui. O rosto daquela pessoa está reproduzido aonde? Nos meus olhos, só que de forma pequena, não é? Isso significa Ishon Eino, o pequenino homem nos meus olhos. Ou seja, para alguém, para eu ter um Ishon no meu olho, eu tenho que estar com a pessoa bem pertinha de mim. Bem pertinha. Aí ela vai ser o homem dos meus olhos. A menina dos meus olhos. Entenderam? Deus fala que Israel é menina dos olhos de Deus. Isaías 62,
Israel desposada por Deus. A gente canta esse texto aqui todo sábado. Não serás mais chamada desamparada, porque o Senhor te desposará, Sião. Olha isso, desposar é casar. Romanos 9, eu mesmo desejaria ser o quê? O que é anátema? Amaldiçoado, separado. Olha o que Paulo diz em Romanos 9, eu desejaria ser separado de Cristo, amaldiçoado. Por quê, hein? Por quê? Por quê? Por amor aos meus compatriotas, segundo a carne. Mais uma vez, não fui eu que escrevi isso. Amigo, eu sou italiano, tenho cidadania italiana. Eu jamais escreveria que eu estaria disposto a abandonar Cristo por amor aos meus conterrâneos italianos. Você está entendendo? Isso é amor. João capítulo 4, 22. A salvação vem dos judeus. Quem disse isso? Golda Meir? Quem disse isso? Benjamin Netanyahu? Jesus disse isso. Falando com a mulher samaritana, lá naquela fonte de água. Vocês estão adorando a quem vocês não conhecem. Nós, judeus, adoramos a quem nós conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Israel é o primeiro amor de Deus e também é o primeiro amor da igreja. Agora preste atenção, já estamos encerrando. Toda tentativa de se reformar ou restaurar a igreja, sem restaurar o relacionamento da igreja com Israel, está condenado à estagnação. Você está me ouvindo? Todos os movimentos benéficos que surgiram na igreja, se não se comprometeram em restaurar o relacionamento da igreja com o seu primeiro amor, não irão para frente. Esse foi o grande erro dos reformistas. Propuseram um movimento maravilhoso, mas não se preocuparam com o primeiro amor, assim como a igreja lá em Éfeso não se preocupou com o primeiro amor. Conclusão, veja hoje a Holanda de Calvino. Vai lá na Holanda de Calvino, vai lá. Vê quantos % de crentes nascidos de novo existem lá na Holanda? Veja as coisas que são aprovadas pelo parlamento holandês. Veja a sociedade holandesa, a Holanda de Calvino. Não se preocupar com a restauração do relacionamento com o primeiro amor com Israel é condenar o seu trabalho à estagnação. Eu não estou condenando esses movimentos. Vocês estão me ouvindo? Jesus condena a igreja lá em Éfeso? Não. Tem fruto para mostrar, tem coisa boa, está ajudando, está abençoando, está pregando. Mas, se não voltar ao primeiro amor, vai ser removido. Se não voltar a colocar Israel no seu lugar bíblico, como primeiro amor da igreja e primeiro amor de Deus, vai ser removido. Quando, lá em Éfeso, apagaram a identidade da igreja, tiveram que apagar a identidade de Deus e do seu Filho. Pessoal, Deus não é Deus dos papas. Deus não é Deus dos batistas.
Deus não é conhecido na Bíblia como Deus presbiteriano vos abençoe com toda a paz. Ele é conhecido como o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ele é conhecido como Deus de Israel. Ele tem uma identidade. Ao longo de toda a Bíblia e no Novo Testamento também, ele é conhecido como Deus de Abraão, Isaque e Israel. Jesus é conhecido como o leão da tribo de Judá, uma das tribos desse povo. Jesus é conhecido como o Messias de Israel, como o filho de Davi. Você está entendendo que não dá para separar Deus dos judeus, nem Jesus de Israel? Mas fizeram isso. Éfeso é um exemplo disso. Todo mundo pregando o evangelho, Jesus para lá, Jesus para cá, vamos pregar o evangelho, salvação. Mas Jesus fala para essa igreja: volta ao primeiro amor, igreja. Volta e arrepende, primeira igreja. Volta. Volta. Deus tem uma identidade. Deus tem um nome. Deus tem um povo. Deus tem uma terra. Mas tentaram desconectar esse Deus das suas origens. E Jesus também das suas origens. Quando os gentios se esquecem onde foram enxertados, eles ficam sem raízes e sem identidade. Amigo, olhe para mim, eu vou falar uma coisa muito séria agora. Ou você bebe da Fontana di Trevi, lá em Roma, ou você bebe da fonte de Jacó, lá em Beersheba. Ou você está bebendo de Roma, ou você está bebendo de Israel. Infelizmente, grande parte do protestantismo ainda está ligado pelo cordão umbilical a Roma. Ô meu irmão, isso é tão verdade. Atreva você, estudioso da Bíblia, atreva você a se colocar contra uma das doutrinas que foram passadas nesses concílios aí. Todos. Éfeso, Niceia, Calcedônia, Trento. Atreva-se a você a questionar um dos dogmas que essas pessoas decidiram lá nesses concílios. O mesmo concílio que canonizou Maria como mãe de Deus. O mesmo concílio. Atreva a se colocar contra um desses dogmas. Meu amigo, você pode ser protestante, católico, o que você quiser. Você vai ser considerado herege. É por isso que essa é a prova que o protestantismo ainda está ligado pelo cordão doutrinário a Roma. O que está alimentando é a mesma seiva. Desconecte-se e conecte-se à raiz de Abraão, Isaque e Israel. Sugue dessa seiva. Sugue da seiva de Israel. O que Paulo fala lá em Romanos 11. Conecte-se lá na oliveira, meu irmão. Chega de fonte de Trevi. A Fontana de Trevi tem lá um deus pagão lá em pé, um Netuno. Embaixo tem um Netuno com duas virgens de Roma, e em cima tem o selo do pontifício lá. Você está entendendo, meu irmão? Tá, chega. Tem que beber, começar a beber do local certo. Os protestantes criaram aqui ó, os protestantes criaram uma espécie de triunfalismo sobre a Igreja Católica. Sobre Israel nem se fala. Agora sobre os católicos também tem essa briga, essa coisa que nós somos melhores. Ah, porque nós não temos um papa. Vocês não têm um, não, vocês têm vários. Vocês não têm papa, mas vocês têm apóstolo, vocês têm bispo, vocês têm missionário, vocês têm até patriarca. Antes ter um papa do que vários patriarcas, vários apóstolos, vários pastores, cada um querendo ser papa. Pessoal, é hora de voltar para a raiz. É hora de voltar e conhecer onde caímos.
A igreja em Éfeso se separou das suas raízes de Israel e do povo judeu. A igreja em Éfeso abandonou o seu primeiro amor. O apóstolo Paulo declara muito apropriadamente em Romanos 11, 28. Olha o que Paulo manda a igreja fazer. Novo Testamento, Romanos 11, 28. Quanto ao evangelho, os judeus podem ser inimigos por vossa causa. Porém, quanto à eleição, são o quê? São o quê? Amados por causa de quem? Dos patriarcas. Paulo manda a igreja amar a Israel por causa das alianças que ela teve acesso através de Cristo. Esse é o problema da igreja hoje. Nós nos esquecemos quem somos, trocamos uma identidade comprada por Cristo por uma identidade triunfalista e falsa, criada por homens que odiavam Israel e o povo judeu. Conclusão. Parte prática, conclusão. Temos que atentar às palavras de Cristo para a igreja em Éfeso. O que é? Lembra-te, pois, de onde você caiu, arrependa-te e volte à prática das primeiras obras. Quer ver um exemplo? O que é voltar à prática da primeira obra? Uma coisa é você voltar a amar Israel, você tentar restaurar suas raízes da fé, você começar a viver um cristianismo mais baseado na Bíblia. E a parte prática? Romanos 15, 28. Romanos 15, 26 e 27, Paulo dá um mandamento para as igrejas na Ásia Menor, lá em Éfeso. Esse mandamento aqui foi para a igreja lá em Éfeso. Paulo fala assim, vocês têm que abençoar os judeus crentes financeiramente. O quê? Porque eles têm sofrido, têm pago um preço tremendo lá em Israel por defenderem o nome de Cristo. E se vocês receberam dos judeus dons espirituais, não seria uma coisa boa honrá-los com os bens, dons materiais? Lá vem o judeu de novo. Não, lá vem o judeu não, lá vem Paulo de novo. Romanos 15, 26. Aprove a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isso lhes pareceu bem, e os gentios são devedores. Porque se os gentios têm participado dos valores espirituais do judeu... Gente, olha isso aqui. Se o gentio está participando de valor espiritual que é do judeu, Paulo não falou que era do judeu não, que é, hoje é dele ainda. Devem também servi-los com os bens materiais. Eu nunca vi isso aqui sendo pregado. Eu tenho esperança que eu vou ver isso aqui sendo pregado. Porque Deus está falando à igreja, arrependa-te e volta, conheça onde você caiu e volte à prática das primeiras obras. Vamos rápido aqui. Temos que conhecer as origens das doutrinas antissemitas, platonistas, dualistas, que desconectaram os cristãos das suas raízes em Israel e no povo judeu. Pessoal, foi a pior desgraça da teologia cristã, foram esses platonistas terem se transformado em pais da igreja. Porque o que eles fizeram? O que é o platonismo? Muito simploriamente explicando. É a separação do material e do espiritual. Então, o tal do Nicolau, que você vai ver no capítulo 2 aí, que Deus odeia. Jesus fala que Deus odeia os nicolaítas. O que o Nicolau pregava? A carne, meu irmão, a carne é má. Entendeu? Deus é espírito. Deus se importa com o espírito. Não adianta ficar tentando santificar a sua carne, seu corpo. Deus não está preocupado com o que você come, com a maneira que você veste, com quem você dorme, com quem você vai para a cama. O negócio é o espírito. Entendeu? Então o negócio é o espírito. Começa a dedicar tempo para o espírito e deixa que a carne faça o que ela quer. A coisa é espiritual. Esse mundo que você está vendo aí, não presta para nada. O mundo que Deus se importa é o mundo espiritual. Aleluia. A graça.
Deus não está preocupado com lei. Que lei? Lei é coisa do Antigo Testamento. Lei de como você veste, o que você come. Lei. Não, Deus está preocupado com a graça. Isso é platonismo. Isso é paganismo. Deus se importa sim com o que você come, de como você veste, como você porta. Pedro fala que o seu corpo é templo do Espírito Santo. Não há separação, não há dualismo. Ah, esse Israel que o Mateus está falando aí, é o Israel espiritual. É o Israel espiritual. Somos nós. A igreja é o Israel espiritual, que bênção. Esse Israel carnal aí não está com nada. O negócio hoje sou eu. Eu. Isso é platonismo. Isso é paganismo. Esse Nicolau jamais deu o nome do seu filho de Nicolau. Esse Nicolau, Nicolas, esse Nicolau, meu amigo, ele era um gentio que converteu ao judaísmo. Olha aí, ó como é que começou errado, ó. Converteu ao judaísmo. Ele era gentio, converteu ao judaísmo. E quando ele estava lá em Jerusalém, ele ouviu a mensagem de Pedro, lá no Pentecoste. Converteu. E foi cheio do Espírito. E ele impressionou tanto os apóstolos, que os apóstolos escolheram ele lá em Atos 6, para ser o quê? Diácono. Lê lá em Atos 6, Nicolau, o prosélito. É ele. É o dito cujo. Só que ele veio de uma escola, ele estudou na Antioquia, ele veio de uma escola platonista, dualista. E ele começou a perpetuar, ensinar no meio da igreja essas doutrinas aí. Primeiro, ele era casado com uma mulher maravilhosa. E ele não tinha relação com a mulher dele. Era casado e escolheu não ter relação com a mulher. Já tem coisa errada aí, né? Casou anos, não tinha relacionamento com a mulher, não. Porque falava que queria ser santo para Cristo. Casado! Aí uma vez que a carne foi fraca, ele ficou tão humilhado perante os amigos dele, que ele foi para o outro extremo. Ele começou a falar o seguinte: quem não tem relação sexual todos os dias vai para o inferno. Ele ficou tão maluco que ele chegou a oferecer a esposa dele para os apóstolos lá em Jerusalém. Ele organizava orgias entre os crentes. Porque a carne não tem jeito não, meu irmão. O negócio é o espírito. Você acha que Deus está preocupado com quem que eu faço sexo? Deus está preocupado com a minha oração, com o meu espírito, transcendendo. Platonismo. E é esse mesmo espírito nicolaíta que criou esse termo de Israel espiritual. Isso não é certo. Temos que trazer o conhecimento de onde caiu. É isso que eu estou fazendo aqui agora. O Mateus está sendo muito bravo com o Nicolau, com o Agostinho. Não, eu não estou sendo bravo, eu estou bem calmo. Eu só estou querendo mostrar onde que esse desvio começou, porque Jesus mandou a igreja em Éfeso conhecer de onde caiu, não mandou? Eu estou aqui falando onde caiu. Nos concílios dos patrícios, coordenados por pessoas que odiavam Israel e fizeram de tudo para desligar a igreja das suas raízes bíblicas e judaicas. Aí que começou. Se você não tiver consciência disso, você não vai poder voltar. Você tem que saber onde caiu e como que foi a queda. E a gente tem que combater todo vestígio de antissemitismo ainda presente no seio da igreja. Vamos levar, gente, essa visão da restauração do modo bíblico, viu? Todo mundo diga amém. Amém. Visão da restauração do modo bíblico, como é que é? Não condenando, nem considerando estranhas ao corpo de Cristo as outras igrejas, mas demonstrando amor e zelo para com a palavra, não tendo medo de mostrar a verdade e a origem de séculos de teologias contrárias às Escrituras.
Eu não tenho medo de falar. Eu tento ser educado, às vezes eu sou um pouco sarcástico, eu admito, peço perdão por isso. Mas, tem que falar, tem que mostrar. A igreja tem que saber de onde caiu. Temos que confrontar tudo com a verdade da palavra. E a gente tem que dar mais autoridade para a palavra de Deus e canonizar menos as tradições de homens. Vamos dar mais valor para a Bíblia e um pouquinho menos valor para as tradições de homens. Porque são dogmas. Mateus, sua tradição é ruim? Não. Mas a tradição não pode ser o elemento divisor entre você e seu irmão. Porque a tradição não é bíblico. Ah, você crê nisso, nisso, nisso que Agostinho escreveu? Você crê nisso, nisso, nisso que o pastor fulano escreveu? E daí se eu não acredito? Eu agora não sou parte da igreja? Quem que tem a chave da igreja? Quem tem a chave da igreja? Opa, o que é chave de alguma coisa? Você controla quem está dentro e quem está fora, isso é que é chave. Jesus não falou para João, eu tenho a chave da morte e do inferno? Eu controlo quem vai para lá e quem não vai, eu sou a porta de entrada, é isso que Jesus está falando. Tudo bem, e a chave da igreja? Quem controla quem está dentro da igreja e quem está fora? A doutrina de quem que delimita quem está dentro e quem está fora? Isso é que é ter chave. Cristo? Não, Cristo deu para alguém. Pedro. Mas Mateus, você então está apoiando o papado? Não estou apoiando o papado. Mas estou te dizendo que Jesus deu para aqueles judeus lá em Jerusalém, crentes e cheios do Espírito Santo, a autoridade para admoestar, corrigir e abençoar a igreja no mundo todo. E quer saber de uma coisa? Essa chave jamais saiu de Jerusalém. E essa chave vai voltar para lá. Os judeus crentes em Israel passarão a ser bênção para o mundo todo. Passarão a ser bênção para a igreja toda. Passarão a ajudar doutrinariamente, com poder, a igreja no mundo todo. A chave jamais foi passada para a mão de outra pessoa. Temos que voltar ao primeiro amor da igreja, que é o primeiro amor de Deus. O quê? Israel e o povo judeu, como detentor. Vou ler aqui, tá? Licença aos antissemitas. Licença a você que não gosta de judeu. Como meu pai disse, se você não gosta de judeu, escolhe um outro lugar para você ir, porque o céu não vai ser o lugar bom para você. Vai estar cheio deles lá. Vai estar Moisés, vai estar Abraão, vai estar Davi, vai estar Salomão, vai estar Isaías, vai estar Jeremias, vai estar Miqueias, Ezequiel. Turma toda vai estar lá. Vai para outro lugar, porque lá você não vai gostar. Veja aqui comigo. A gente tem que voltar a encarar, a enxergar, a entender Israel e o povo judeu como detentores da adoção, da glória, das alianças, da lei, do culto, das promessas, dos patriarcas e o que deu ao mundo o Cristo, o qual é sobre todos Deus bendito para todo o sempre. E lá veio o judeu de novo. Que herege, que soberbo, falando que deles são, as promessas são deles. São, não é eram não, são. As alianças são deles. A glória é deles. O culto é deles. O Cristo veio deles. Que arrogância. Então você acaba de chamar o apóstolo Paulo de arrogante, porque eu estou citando aqui o versículo 4 e 5 do capítulo 9 de Romanos. Citando, não mudei nada.
Para muita gente, Paulo é arrogante. Para mim, ele é cheio do Espírito Santo. E está falando uma mensagem que a igreja deveria ouvir hoje. Deixar essa teologia triunfalista e começar a enxergar de onde veio e de onde caiu. Tudo que eu descrevi no item anterior, as promessas, as alianças, o culto, o Cristo, a lei, a glória, os patriarcas, tudo isso é de posse de Israel. Segundo o apóstolo Paulo. Estou me isentando, hein? Não venha depois aqui querer me criticar, querer me bater, brigar comigo. Foi o apóstolo Paulo que escreveu isso de maneira bem clara lá em Romanos 9:4. Mas, tudo o que eu disse antes, que é do judeu, também é seu. Diga amém. Por que é seu? Porque tudo aquilo é compartilhado com todo aquele que foi aproximado a Israel e enxertado nos patriarcas. Esta é a verdadeira identidade da igreja que volta ao primeiro amor. Amém?